fiz administração na Universidade de Brasília e a carreira de gestor público foi criada na Casa Civil do Governo Federal. E eu já conhecia colegas que tinham passado, mais veteranos do curso, que tinham passado na carreira de gestor público federal, então eu conheci um pouco dessa carreira que estava sendo criada no Brasil. A função do gestor público é justamente ser o elo, né, que vai integrar as políticas públicas de um governo que foi democraticamente eleito, né, exercendo as suas atividades na administração pública. Eu sempre me identifiquei muito com a questão da gestão estratégica. Por isso, eu escolhi o cargo de gestor público. Poderia ter optado por administrador, né, e gestão pública, mas optei por gestão pública pelo fato da gestão estratégica mesmo. O cargo foi criado, né, foi definidas as atribuições, mas quando a gente assumiu mesmo o cargo, fomos enquadrados, não foi repassado nenhuma orientação diferente de como que o gestor deveria agir, como que ele deveria cumprir as suas atribuições. Então a gente foi buscando se capacitar, fazer cursos que pudessem nos preparar melhor, né, para a gente pudesse realmente cumprir o papel de gestor público. Então, às vezes as pessoas não conhecem a carreira, mas assim, ela está presente em boa parte dos estados da federação. É uma carreira muito importante, por sinal. O papel do gestor é muito importante, né? Ele trabalha com a coletividade, ele consegue desempenhar um planejamento, um gerenciamento de uma forma bem eficaz. Ele consegue ter uma liderança bem bacana mesmo em relação aos servidores, né, motivando-os a trabalhar os objetivos da instituição. O gestor público ele pode trabalhar em diversas áreas, né? Tanto ele pode coordenar pessoas, ele pode trabalhar na parte orçamentária, ele pode coordenar programas. Ele é um profissional que atua principalmente na elaboração de políticas públicas eficazes para que essas políticas possam ter continuidade de governo em governo. Uma facilidade para o gestor para o político que está assumindo o cargo, o governador e os secretários que estão assumindo pastas, né, ele buscar primeiramente os efetivos, e nesse caso nosso do gestor público, uma carreira específica, ele buscar esses gestores que possam estar contribuindo, né, porque são pessoas que têm um gabarito mais trabalhado, conhecimentos mais forjados, né, e que podem contribuir, tirando a necessidade de buscar profissionais de fora, que vão demorar um tempo a conhecer a realidade daquela instituição, e tem ali o profissional já que tem conhecimento, que sabe o que precisa ser feito e o que pode ser feito. Então é uma vantagem muito grande o político valorizar esses profissionais que constam na instituição pública. Essa necessidade da gente conseguir identificar os talentos. E o profissional que caminha, que trilha pela gestão pública, a gente tem, de certa forma, um profissional diferenciado ali. É um profissional que já fez uma determinada graduação, fez um curso de lato ou stricto sensu em gestão pública, então ele tem todas as ferramentas necessárias para desenvolver um bom papel dentro da administração pública. Então, só o fato do político, do gestor, identificar ali naquele profissional que ele é um gestor público, certamente ele pode confiar porque é um profissional que está amplamente capacitado para desenvolver as políticas de Estado. Subutilizar esse grupo é um prejuízo para o Estado. Esse grupo está pronto para várias missões, seja ela trabalhar na parte de orçamento, seja na parte de projetos, seja qualquer área que a equipe e os gestores que eu conheço estão aptos a trabalhar e hoje muitos não exercem essa função. Acabam exercendo um papel de assistente administrativo, analista administrativo e não de gestor público. Nós precisamos realmente fortalecer essa carreira, né, e nos fazer visto por todas as autoridades que forem conduzir o Estado. A gente precisa ser visto, precisa ser valorizado e ser enxergado como um profissional que tem muito a contribuir com qualquer gestão. E gestão, na verdade, é uma coisa muito difícil, que exige muito conhecimento e muito estudo, porque senão você não tem uma gestão profissional. E isso destaca muito o que vai ter sucesso e o que vai ter fracasso. Quando a pessoa estuda para um concurso e é aprovada,
ela se dedicou muito a aprender uma série de conhecimentos, de habilidades que ela precisa utilizar. Ela precisa desses espaços na coisa pública para aplicar aquele conhecimento e entregar o melhor resultado. O gestor público é, acima de tudo, um articulador que defende projetos que geram resultados para a sociedade e faz com zelo o seu trabalho, buscando sempre subsidiar os gestores na tomada de decisão. E eu incentivo, sim, as pessoas, principalmente as mulheres, né? Estou falando como uma mulher, a fazer realmente uma graduação nessa área, quem se interessar. É muito bacana trabalhar como gestora pública. Eu gosto muito, sou muito satisfeita como gestora pública e me sinto muito realizada. E muitos desses avanços que aconteceram no Tocantins, eles se devem à atuação do gestor público. Então é um profissional que está atuando de forma transversal em diversos órgãos, um profissional preparado, capacitado e que certamente contribuirá para o desenvolvimento do Estado. O governo dispõe de uma força de trabalho estratégica, profissionais de alto nível, especialistas em gestão pública, preparados para a gestão das políticas públicas, funções de liderança e assessoramento aos altos escalões, de modo a contribuir com a efetividade e para o desenvolvimento do Estado para a sociedade. É preciso compreender melhor o papel do gestor público e sua importância para a administração pública. Os servidores do cargo de gestor público, se posicionados estrategicamente nos lugares certos, colocando em prática seu conhecimento em gestão pública, trarão melhores resultados. A carreira de gestor público está presente em 19 unidades da Federação. Em 16 delas e no governo federal, a carreira possui um plano de cargos exclusivo, próprio, e apenas nos estados do Tocantins, Maranhão e Piauí divide o mesmo PCCR com outras carreiras. E esse é um dos grandes desafios da AGESTO. Por isso, entendemos que a criação da carreira própria, com atuação transversal, irá dar um novo sentido para a categoria, possibilitando a melhoria dos resultados. É importante destacar que a atuação do gestor público em funções estratégicas e de alta complexidade é um fator de sucesso para a administração pública. Não é compreensível termos um profissional desta envergadura atuando em funções que não sejam estratégicas. É preciso que a administração pública tenha um olhar diferenciado para este profissional. No Tocantins, o cargo de gestor público existe há 16 anos e a AGESTO surge em 2020 e vem do sentimento da necessidade de unir e fortalecer os gestores. E essa nossa missão já começou.